Fala, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Vamos falar um pouco de cultura, principalmente da cultura dessa cidade incrível que eu moro há 13 anos, chamada Santana de Parnaíba. Primeiro eu vou dizer um pouquinho sobre mim, quem eu sou. Meu nome é João Tessari, eu sou cineasta, sou ator, sou videomaker, sou editor, enfim. Eu já fiz diversas coisas de cultura, tanto na cidade quanto fora, cinema, peças teatrais, várias coisas. E essa cidade, uma coisa que eu gosto dela, é que ele é um polo cultural incrível. É uma cidade onde desperta cultura em diversas pessoas, desperta coisas novas. E é desses pontos culturais que eu gostaria de falar. Primeiro eu gostaria de falar o porquê que a cultura é importante. A cultura é uma parte importante porque é uma parte que destaca as pessoas de outros lugares, de outras coisas. É quando um indivíduo cresce, quando uma sociedade se mostra presente. A cultura traz essa sociedade, traz as coisas, faz com que elas não sejam mais umas ou iguais ou equivalentes, fazem com que elas sejam diferentes, com que elas tenham pensamentos de sociedade, pensamentos individuais, pensamentos artísticos, pensamentos emocionais. É isso que a cultura traz, e aqui a cultura ela é efervescente em Santana de Parnaíba. E é esses pontos que eu quero começar a mostrar para vocês nesse vídeo, falando um pouco de como é cada ponto da cultura. Eu quero dar um destaque, por que a cultura é um ponto extremamente importante. Eu vou dar um exemplo da Coreia do Sul. Não sei se muitos de vocês sabem, mas a Coreia do Sul, há 50 anos atrás, ela estava devastada, ela estava com problemas econômicos, problemas sociais, ou seja, a sociedade não... E elas resolveram mudar todo o patamar de como era o país. Para você ver como é capaz de mudar, a cultura é muito capaz de mudar. E eles resolveram mexer em 3 pontos. Eles resolveram mexer na tecnologia, foi aí que eles criaram a Samsung. Eles resolveram mexer na infraestrutura política, foi aí que eles mudaram os aspectos políticos deles. E eles resolveram mexer, principalmente também, pondo os 3 polos, na cultura. O que a cultura fez? A cultura fez o país crescer. Você já ouviu falar de Bong Joon-ho, que ganhou o Oscar de melhor diretor no último filme? Coreano. Bandas como BTS, que está por aí, outras efervescências culturais, começaram a surgir nos últimos 50 anos, porque o país viu a importância cultural para um crescimento de um país, para o crescimento de uma sociedade. Por isso que a cultura tende a ser extremamente importante para que a gente se torne uma cidade melhor e um país melhor. E é nesses pontos que eu vou começar a falar, pontos que já tem na cidade, que já são e que a gente pode expandir, que a gente pode crescer, que a gente pode transformar essa sociedade, principalmente essa cidade, em uma efervescência cultural que vai fazer com que o país também mude. Quem sabe sejamos o polo, a faísca dessa mudança de país. Vou dar uma pausa só para pesquisar um negócio aqui. Vamos começar falando um pouquinho do centro histórico. O centro histórico tem várias casas, mais de 200 casas, que são tombadas pelo patrimônio histórico e cultural do Brasil. São casas extremamente que vieram mais ou menos do século 17, 18. São casas que foram construídas há muito tempo. Tem as suas casas, principalmente o museu, por exemplo. O museu ele é um dos únicos estabelecimentos construídos ainda de pau a pique. E ele está ali para quem quiser ver a cultura, como é que era o crescimento disso. E ele é tombado também. Nós temos a Igreja Matriz, que já foi tombada pelo IPHAN, ou pelo CONDEFA? Vamos ver aqui, só para ter certeza, pelo CONDEFA. A igreja foi tombada pelo CONDEFA, e a igreja, a história é engraçada porque ela foi mudando, ela teve 3 aspectos. Primeiro, ela foi uma igreja construída em 1560, mais ou menos. Ela foi construída para ser uma igreja de Santo Antônio. Depois depois em cima dela foi construída uma outra igreja anos depois para ser uma igreja de Santa Ana. Aí depois veio a terceira igreja, que é a igreja que a gente conhece hoje, que é uma igreja que a gente conhece até hoje, que aí ela é tombada desde 1882, que é a mesma igreja que ela é tombada pelo IPHAN, para que a gente tenha esse patrimônio cultural também aqui da cidade. Como eu citei antes, nós temos o museu, né, Casa do Anhanguera, que a gente chama aqui, que é pertinho aqui do centro histórico da cidade, que ele é um museu feito todo de pau a pique,
E é engraçado que muitas pessoas, a gente não sabe, isso é uma lenda que existe, mas pode ser que sim, pode ser que não. Que o Anhanguera morava nessa casa, era uma casa que existe aqui e foi transformada num museu, onde lá você pode ver várias construções, várias manifestações artísticas que a gente tinha do período lá da época dos bandeirantes até hoje. Até hoje não, na época dos bandeirantes você vê hoje. Agora vamos para um assunto um pouquinho mais polêmico devido às últimas coisas que aconteceram aqui, que é falar dos monumentos históricos que existem na cidade. Nós temos muitos monumentos que são para os bandeirantes, que vieram aqui e muita gente, nós sabemos as últimas coisas que aconteceram, os bandeirantes realmente não eram lá flor que se cheire, mas os bandeirantes fizeram e alavancaram a cidade em vários aspectos, e aqui tem monumentos refletindo este momento histórico. Não quer dizer que ninguém apoie este momento histórico, mas é refletindo o momento histórico de uma construção de uma cidade, de uma construção de um estado. Então nós temos monumentos históricos aqui, principalmente o monumento que a gente vê quando a gente chega logo em Santana de Parnaíba, que a gente tem um monumento ao Anhanguera, que foi feito pelo Murilo Sá Toledo, que ele é um escultor muito reconhecido no país e morador de Santana, nascido e que mora em Santana de Parnaíba. Ele já fez várias obras para São Camilo, para outros hospitais e tal, e para outras cidades, Ceará. Então ele tem obras espalhadas pelo Brasil inteiro, refletindo toda a parte, digamos, cultural e também artística. Então ele tem várias obras aqui, nós temos um monumento, que inclusive está aqui atrás no telão, a gente pode ver aqui o monumento. Ele é um monumento aos bandeirantes, onde a gente tem ali o Anhanguera, a gente tem ali a Susana Dias, a gente tem várias figuras históricas. Nós temos um ponto mostrando o momento da escravidão, que é um ponto que sim é mostrado na obra. Ele pode ser questionado, mas ele é um momento histórico que a gente tem refletido ali. Não quer dizer que ninguém apoie isso, mas é um momento histórico refletido ali. E a gente tem esses monumentos espalhados. São mais essa obra que o Murilo fez são mais de, deixa eu falar o número correto. Isso. Voltando, este monumento são mais de 23 esculturas espalhadas ali pelo centro histórico, por outras partes, que o Murilo Sá fez. Então, ele é bem completo e cheio de coisas. Vocês podem ver em detalhes quando vocês vierem visitar Santana de Parnaíba, ou já é morador, dá uma olhada, olha com um olhar artístico e olha com um olhar de entender o período histórico também. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um outro movimento artístico que a gente tem muito grande na cidade, que é o samba de bumbo. Eu vou falar falando de um grupo específico, mas ele reflete em um pouco de outros. A gente tem o samba de bumbo aqui, que é tradicional da cidade, ele é um pouco diferente. Algumas vezes o som dele, da batida do bumbo, ele tem um som característico diferente, que é muito diferente do que você vê em sambódromo, em coisa assim. Ele tem uma sonoridade diferente, uma sonoridade única, que por isso que vem o samba de bumbo. Aqui, por exemplo, eu vou falar através do Grito da Noite, que foi um outro documentário que a gente já fez sobre o Grito da Noite, que tem aí, se vocês quiserem pesquisar, a gente fez uma live conversando com o grupo do Grito da Noite, falando sobre o samba de bumbo. Então, se vocês quiserem pesquisar o Grito da Noite, vocês podem ver em maiores detalhes como são, mas ele tem uma batida diferente. Essa batida, criam-se músicas refletindo períodos que o grupo passava pelo centro histórico da cidade, refletindo as coisas que aconteciam. Então, eles faziam as músicas refletindo o que eles estavam enxergando, as passagens que estavam tendo, as pessoas históricas de Santana de Parnaíba, como... Vamos lá, eu esqueço os nomes. As figuras, eles contam nas músicas as figuras históricas como o Henrique Preto, e aí através disso eles vão criando as suas letras, criando as suas melodias para que todo mundo cante. E a batida realmente no começo você
você estranha quando você vem para cá, mas depois você entra no ritmo, você entende a história, você entende o contexto e você segue eles por esse centro histórico todo até o cemitério, por exemplo, como é o Grito da Noite. Outros grupos fazem um outro tipo de percurso, mas todos voltados ao tipo de samba de bumbo, samba que nós temos aqui em Santana de Parnaíba. E é mais uma parte artística que veio do período da escravidão, mas que mudou e veio se adaptando até os dias de hoje. E é uma outra efervescência cultural que nós temos na parte da música em Santana de Parnaíba também. Agora vamos falar um pouquinho de uma outra manifestação artística que muitos de vocês já devem conhecer, que tem nos Corpus Christi, que são os famosos tapetes. Aqui nós temos aqueles tapetes que todo mundo faz com serragem, que acordam cedo, que acontece no período de julho, eles acordam cedo, vão fazendo toda a manifestação artística no tapete. Geralmente tem uma temática, né? Cada ano tem uma temática do que eles vão abordar a partir da Bíblia ou de coisas assim, qual manifestação artística eles vão fazer daquele período. E aí as pessoas bem cedo, acordam bem cedo, tingem as serragens, fazem os seus desenhos, todo mundo, e aí milhares de pessoas, chega a vir 50 mil pessoas para o centro histórico, já chegou a vir, para ver os tapetes, para ver toda a manifestação artística das próprias pessoas que moram aqui, construindo esses tapetes, e também depois eles seguirem e verem quando o padre sai da igreja matriz e vem andando por cima dos tapetes e fazendo uma outra obra, muitas pessoas acham que é uma destruição, mas não é. É uma outra obra, um outro movimento que faz com as cores depois que as pessoas passam, depois que a santa passa junto com o padre. Então é uma manifestação artística muito bonita, muito colorida, cheia de simbolismos, que faz parte das tradições, da cultura da nossa cidade, Santana de Parnaíba, e que, se vocês puderem vir ver, vocês vão ver um espetáculo de cores, de trajetórias e de arte mesmo, que os próprios moradores fazem há anos já, e continua essa tradição, e ela só tende a crescer, a evoluir e a se tornar mais importante ainda. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho do Drama da Paixão, que é um espetáculo que eu já participei. Eu já fui ator algumas vezes, já fui assistente de direção, já tive na parte de produção, já tive em várias partes deste espetáculo. Ele é um espetáculo incrível, gigantesco, tem mais de 15 mil metros quadrados de espaço, onde é construído todo um cenário, toda uma elaboração do Drama da Paixão. A gente faz o Drama da Paixão, já tem mais de 25 anos que é feito o Drama da Paixão em Santana de Parnaíba. Ele começou engraçado, ele começou atrás da igreja, um espetáculo pequeno, e aí ele foi crescendo, tomando proporções, ficando cada vez maior, com cenários maiores, mais bonitos, com um sentimento maior, mas ele é feito com um esmero, com um cuidado, com uma dedicação de todas as pessoas que estão, de atores, de figurantes, de diretores, de toda a parte. Ele é feito com todo um esmero, toda para que o público que vão ver, que é quase mais de 15 mil pessoas, 25 mil pessoas que vêm assistir ao espetáculo, para que as pessoas se emocionam, vejam essa história bonita de uma forma bonita, cada ano de uma forma diferente, tendo umas pitadas diferentes, tendo coisas diferentes. Então, se você for ver em anos seguintes, você vai ver um pouco diferente do que foi no ano anterior. Isso é bonito, porque você pode todo ano ver cada vez mais espetáculos. E desse espetáculo tem mais de 1000 atores, mais de 1000 figurantes, fora todas as pessoas que vão na parte técnica, pessoas que fazem figurino, pessoas que fazem os adereços, pessoas que fazem todas essas coisas, tornando o espetáculo grandioso, com luzes, com espetáculo, com fogos de artifício, e é a história de Cristo, que nós vamos cada ano ver de uma forma diferente, para que as pessoas se emocionam. E ele é o segundo maior espetáculo do Brasil, quiçá do mundo, a gente pode dizer. O primeiro é o que fica no Nordeste, que acho que todo mundo conhece, mas temos o segundo aqui em Santana de Parnaíba, é o maior de São Paulo, o maior do estado de São Paulo, e ele tende a ficar cada vez maior e mais importante, porque ele vem
com várias pessoas. Agora teve o período de pandemia que nós tivemos que dar um retrocesso nessa gravação ao vivo, pelos motivos óbvios, não preciso nem explicar para vocês isso, mas tende a ter mais isso futuramente e só crescer mais a cultura. E nisso tudo que eu falei para vocês, vocês conseguem ver como a cultura de Santana de Parnaíba, ela borbulha, ela está aí, ela cria, ela se mexe e está cada vez mais crescendo. Como, por exemplo, o teatro, que é onde eu estou gravando esse vídeo, onde já é feita e já foram feitos vários espetáculos, onde grupos de teatro são criados, onde atores são criados, onde a cultura vem e vai crescendo cada vez mais. Eu já passei aqui, eu já trabalhei nesse lugar, eu já fiz espetáculos aqui, como vários amigos meus já fizeram, como várias pessoas que eu admiro já fizeram, e isso só tende a crescer, porque a cultura é, como eu falei no início do vídeo, é o que muda, é o que transforma e é o que traz coisas novas para a gente mudar como cidade e, quiçá, conseguir fazer com que mude o mundo também, porque a cultura é uma parte extremamente importante, como vocês podem ver em tudo que eu descrevi aqui. Vocês podem ver os sentimentos, a cultura histórica, a cultura religiosa e a cultura nossa de cada dia, que tende a só crescer, se a gente também for a favor e ter um esmero para que a cultura seja também um dos pilares do crescimento de qualquer sociedade que nós estamos por vir. Então, vamos lá todo mundo fazer com que a cultura seja este pilar para que o mundo mude e a gente transforme essa cidade, esse estado, esse país e esse mundo em um lugar onde a gente quer só alegria, diversão, cultura e tudo mais. Muito obrigado. Vixe, pensei que eu tinha falado bastante. Deixa eu ver se eu consigo pôr mais coisa. Pode pôr mais coisa, tipo, que vai no meio? Tá bom. Vamos falar mais um pouco de alguns outros polos culturais, já que nós temos mais um tempinho aqui, vamos falar um pouquinho mais, porque cultura nunca é demais a gente falar sobre cultura. Cultura é sempre uma coisa que faz a gente crescer, evoluir e fazer. Vamos falar um pouco então da parte de hoje, a cultura de hoje, os dias de hoje. Vamos falar um pouco de vídeos também, vamos até arrumar o microfone, que saiu um pouquinho de mim. Pronto, agora nós estamos com áudio um pouquinho melhor. A cultura. Hoje nós estamos numa sociedade onde basicamente as coisas são feitas com vídeos. Isso aqui que você está vendo é uma parte de cultura também que nós desenvolvemos. Inclusive, nós estamos desenvolvendo aqui, tem alguém gravando, alguém vendo esse vídeo que eu estou fazendo. Isso também é uma parte cultural que só tende a crescer, só tende a evoluir. Vídeos hoje em dia é uma parte que tende a fazer. Aqui na cidade de Santana de Parnaíba, já foram gravadas algumas novelas, alguns filmes, estão sempre tendo projetos para gravações de curtas-metragens, de longas-metragens, de propagandas. Aqui é uma cidade a gente pode dizer até que ela é uma cidade onde ela tem um cenário próprio. Ela existe como um cenário, uma forma única que a gente pode fazer e ter essa sociedade, essa cultura gravada em curtas, em filmes. Como, por exemplo, vou até citar um que eu participei há anos atrás, que foi o Vips. O Vips, não sei se vocês sabem, foi um filme feito pelo Wagner Moura. Ele tem uma parte que passava assim em Olinda, mas não era Olinda. Era gravado aqui em Santana de Parnaíba, onde teve vários figurantes, várias pessoas participaram. Teve todo um complexo feito para que o filme fosse gravado da melhor maneira possível. E isso fez também com que as pessoas que amassem a cultura, amassem cinema, quisessem participar de um pouquinho dessa cultura, dessa história que nós temos não só no cinema brasileiro, como no cinema, né, podemos dizer até no cinema parnaibano, porque não, estava lá participando deste evento. E com isso, também, eu acho que com isso surgiu muita curiosidade sobre a parte cinematográfica para fazer outras obras aqui em Santana de Parnaíba, voltada à parte de audiovisual, né? Então, eu participei de inúmeros curtas-metragens feitos por aqui, vocês devem até conseguir pesquisar curtas-metragens. Futuramente, eu sei que tem projetos,
porque eu já soube disso de fontes religiosas, de fonte em sigilo, né? Eu não consegui falar essa palavra, mas de fonte em sigilo. Então, vocês que estão vendo, não comentem com ninguém. Eu sei que é difícil, mas tenta não comentar, não. Porque eu sei que vão tentando fazer vários documentários e várias coisas sobre grupos de samba, sobre a cultura da cidade, sobre até, de repente, obras fictícias, sei lá, falando sobre o Anhanguera, falando sobre a Susana Dias. Tem projetos que as pessoas tentam fazer, reconhecer, para ver se também o cinema parnaibano seja uma coisa que cresça. É uma coisa, vocês viram que nesse vídeo todo eu falei de cultura de passado, de presente. Vamos tentar também falar agora de uma coisa de futuro. Coisas que podem estar por vir, coisas que podem surgir, porque o vídeo é uma coisa do presente e do futuro, que cada vez mais pessoas fazem vídeos, criam vídeos, cada vez mais cineastas surgem no Brasil, porque é um lugar ainda para ser desbravado, tanto em Santana de Parnaíba quanto no Brasil. Isso é empolgante, porque é um cenário onde a gente ainda não tem tanto. Lógico que tem cinema no Brasil, lógico que fazem cinema no Brasil, mas o número de cinema no Brasil ainda é extremamente reduzido, comparado, por exemplo, ao cinema dos Estados Unidos, ou até comparado ao cinema da Coreia do Sul, como eu já tinha dito no começo do vídeo. Então, é uma coisa que a gente, é um ponto que a gente pode vir a crescer, e por que não Santana de Parnaíba ser um foco para que isso seja cada vez mais crescente nisso. A gente tem histórias incríveis para contar, Henrique Preto, Susana Dias, o Anhanguera, a gente tem pessoas até atuais, de repente, contar a história do Drama da Paixão, como é que o Edmilson Andrade começou a fazer o Drama da Paixão, como é que foi isso pode ser um documentário feito, eu sei que já foi feito alguns, eu já participei, inclusive, de um documentário que gravaram falando sobre o Drama da Paixão, pode ser feito um específico com pessoas que moram em Santana de Parnaíba, que são parnaibanos, por que não só as pessoas de fora fazer? Vamos fazer também as pessoas que estão aqui dentro da cidade fazendo isso. Isso é um ponto que de futuro pode vir e crescer. Assim como também fazer, de repente, outras obras, não só de vídeo, como eu sei que também estão sendo feitos grupos teatrais, para que isso... Nós estamos terminando, ou ainda numa faixa de final de pandemia, onde a cultura deu uma baixada, porque a cultura, muitas vezes também, principalmente as que a gente faz ao ar livre para as pessoas, precisa de uma coisa chamada público. Então, muitas vezes a gente teve que se refazer, se readaptar, se redescobrir de como faz a cultura, principalmente em grupos teatrais, em obras de arte, em música e etc., que eram pessoas que faziam shows para outras pessoas, não para uma câmera, por exemplo. E a gente teve que se adaptar a essa nova realidade e isso surgiram novas formas de fazer cultura. Então, a gente tem agora que aliar tanto a forma antiga quanto a forma nova de fazer cultura. E acho que isso que nós estamos nessa sociedade de transição aí, de como que a cultura está sendo feita, e Santana de Parnaíba também está fazendo isso, crescendo e vendo aonde a cultura pode expandir em vários pontos. Tem mais tempo aí? Beleza. Continuando falando um pouco sobre a cultura, que a gente pode passar horas falando sobre a cultura, vamos começar a expandir essa parte de futuro. Vamos começar a falar mais ainda, mais aprofundado do que pode ser feito de futuro, né? Já que a gente falou de presente, passado, vamos falar de futuro e coisas que estão acontecendo e surgindo. Nós sabemos que o samba de bumbo é uma parte extremamente forte da cultura, né? Mas nós ficamos praticamente 2 anos sem carnaval. O carnaval não teve durante esses 2 anos e os grupos de samba de bumbo acabaram meio que sumindo por um tempo, meio que se distanciando, meio que se afastando. E todos eles, por muitos que eu já conversei, por muitos amigos que eu tenho que têm seus grupos de samba de bumbo, isso está começando a voltar, está começando as pessoas a marcarem reuniões, a escreverem novas músicas, a escreverem novos conceitos, a novos grupos de samba de bumbo surgindo e aparecendo pela cidade, e isso só tende a crescer. Nós fizemos um documentário e todo sobre o Grito da Noite, como eu falei um pouco mais na frente no vídeo,
E é um grupo, por exemplo, que está querendo voltar, está querendo fazer outras coisas, está querendo aparecer em outras partes do ano. Isso eu acho uma coisa importante de ver. Por que o samba de bumbo, como ele precisa ser só feito no carnaval? Ele pode ser feito em outros períodos do ano, por exemplo, para que isso seja mais consagrado, mais expandido, mais visível, mais acessível às pessoas que procuram isso em determinados períodos do ano. Porque muitas vezes no carnaval é um período de que as pessoas estão para descansar, ou outras pessoas estão querendo curtir, outras pessoas estão querendo fazer o quê, e tem muita coisa acontecendo, e aí as pessoas têm sempre que apontar um lado, porque não dá para você fazer tudo o que acontece. Mas se você conseguir expandir isso, porque tem sentido, você expandir esse samba de bumbo em outros períodos, como por exemplo, o Grito da Noite poderia fazer, que é um projeto que já está sendo discutido, poder fazer no Halloween, por exemplo, porque como ele é um grupo que fala sobre coisas da noite, esses aspectos, ele pode muito bem ser feito algum evento no período do Halloween. Ele é um ótimo exemplo de como a gente pode expandir essa parte e trazer coisas no futuro. Como um outro exemplo que a gente pode dar é a volta, de repente, do Drama da Paixão, que provavelmente aconteça em meados de abril do ano que vem, de 2022, porque é quando passa o período da Páscoa, o período que tem o Drama da Paixão, e que provavelmente é um período que, se tudo começar a melhorar, obviamente, se todas as coisas estiverem em segurança, se tudo estiver já mais baixo, como a gente está nesse período agora, as coisas tendem a voltar e, obviamente, que as pessoas vão querer voltar de uma forma grandiosa, de uma forma ótima, porque a cultura tem que voltar a borbulhar, a cultura tem que voltar a fazer parte do nosso cotidiano, a fazer parte da nossa vida, porque é assim como eu falei antes, mas é assim que é bom sempre frisar isso, porque essa é a parte importante, essa é a parte que não é o único, mas é um dos pilares que pode transformar a vida e a sociedade, porque sem cultura você não tem sua identidade, você não tem a sua manifestação, você não tem o seu estilo e você não tem nada que você possa ser além das coisas naturais, além da matemática, da filosofia, das coisas assim. Bem que filosofia a gente pode considerar um pouco cultura também, mas as partes mais cotidianas, que muitos não consideram como cultura, eu discordo um pouco, porque a gente pode ver culturas em diversas partes, em diversas manifestações, mas a cultura em si, o que a gente enxerga como sociedade, o que é uma parte cultural, ela tem muito a crescer e muito a expandir. E a gente pode fazer isso pensando exatamente o que a gente quer falar, de que forma falar, e não pensar numa caixinha, porque cultura não é feita numa caixinha, não é feita de uma forma. A cultura a gente pode ver de outros aspectos, de outros lados, de outras pontos de referência. É isso que a gente tem que começar a olhar também. Quais são os novos pontos de referência que uma cultura pode trazer? A gente tem toda essa parte histórica que já aconteceu, que já foi feita, como está aqui no telão, mas o que isso pode ser expandido para a cultura de hoje? Como é que isso pode ser referência, pode ser visto para que as próximas coisas que vão ser feitas sejam transformadoras tanto quanto foram as do passado? E isso é uma coisa que a gente está começando a olhar. Como nós estamos numa sociedade de extrema transição, a cultura também está num período de extrema transição, de como a gente vai ser visto e fazer de uma forma diferente. Aí estão surgindo coisas que muitos podem questionar se é cultura ou não, que é a parte do, por exemplo, YouTube, TikTok, não sei o quê. Muitos podem ver, isso é cultura ou isso é só uma manifestação de uma juventude? Depende de muitos aspectos. Muitas manifestações de juventude no futuro se transformaram em grandes polos culturais. E é isso que a gente tem que também fazer para a juventude que está surgindo. Façam, criem, porque isso, uma hora, vai se transformar em alguma coisa que nem a gente sabe ainda. Mas se a gente fizer com esmero, com vontade e com força de que é a parte de uma cultura, sim, a gente consegue transformar o mundo. Muito obrigado.